Dizem que o desejo é filho da proibição, que só valorizamos aquilo que não podemos tocar. Se isso é verdade, o entusiasta automotivo brasileiro dos anos 70 não era apenas um apaixonado. Ele era um prisioneiro de sua própria geografia. Para entender o nascimento do Puma GTB, precisamos olhar para além do carro. Precisamos olhar para o silêncio que se instalou nas estradas. O ano era 1973. A crise do petróleo atingiu o mundo como um martelo. E no Brasil, o impacto foi devastador. De repente, os gigantes V8 que reinavam absolutos, como o Dodge Dart e o Ford Maverick GT, tornaram-se dinossauros famintos em uma era do gelo. A gasolina tornou-se ouro líquido, e ter um motor de 8 cilindros deixou de ser um símbolo de status para se tornar um atestado de irresponsabilidade financeira. Foi nesse cenário apocalíptico, somado ao fechamento total das importações em 1976 pelo regime militar, que o Brasil se tornou não apenas uma ilha, mas um universo paralelo. Um ecossistema isolado com suas próprias regras biológicas. Lá fora, o mundo vivia a era de ouro da evolução técnica. Aqui, dentro do jardim murado, a elite econômica se viu em um paradoxo cruel. Eles tinham o dinheiro para comprar o mundo, mas o mundo lhes era negado. Não havia Mustang, não havia Camaro, não havia Porsche. Havia apenas um vácuo, um silêncio ensurdecedor onde deveria haver o ronco de um motor esportivo. Mas existia um homem que se recusava a aceitar a mediocridade imposta pelo isolamento. Seu nome era Rino Manzoni, um advogado que trocou os tribunais pela graxa e que possuía a alma de um artista renascentista perdido nos trópicos. Manzoni não queria apenas construir carros. Ele queria provar que o design brasileiro não devia nada aos estúdios de Turim ou Detroit. A Puma, sob sua tutela, já havia encantado o mundo com pequenos esportivos baseados em Volkswagen. Mas agora, o mercado exigia mais. O mercado exigia um Gran Turismo. E a natureza, assim como o mercado, odeia o vácuo. Foi da ambição de Manzoni e da necessidade de uma elite órfã que nasceu o projeto do Puma GTB. Se não podíamos importar o sonho americano, nós teríamos que forjá-lo com nossas próprias mãos, adaptando-o à nossa realidade de combustível caro e estradas precárias. Nascia assim a promessa de que, mesmo em uma ilha isolada, ainda poderíamos sonhar com a velocidade. Olhe para ele. De longe, sob a luz difusa de um poste de rua, ele engana os olhos destreinados. As linhas são tensas, o capô é interminável, a traseira é curta e agressiva. O Puma GTB, sigla para Gran Turismo Brasil, foi desenhado para ser o nosso Muscle Car, uma escultura que gritava Detroit em seu perfil lateral, mas que sussurrava uma genialidade improvisada com o sotaque paulistano. Mas a beleza do GTB é uma máscara sofisticada. Por baixo dessas curvas sensuais, não havia o aço estampado das linhas de montagem robóticas, que cuspiam carros aos milhares. Havia algo mais primitivo e, ao mesmo tempo, mais nobre. O GTB não usava um monobloco comum. Ele era construído sobre um chassi tubular de aço, uma tecnologia que, ironicamente, estava muito mais próxima dos carros de corrida da época do que dos sedãs de passeio. Era um esqueleto rígido, pronto para a pista, vestido com um terno de gala feito de fibra de vidro. A fibra, aliás, era um capítulo à parte. Resina, catalisador e a mão humana. O GTB não era construído por máquinas. Ele era esculpido, lixado e colado. Cada carro que saía da fábrica tinha pequenas imperfeições únicas, impressões digitais de um processo artesanal que transformava uma técnica de fundo de quintal em status de arte industrial. E então chegamos ao coração da besta. Para mover o carro mais caro e exclusivo do Brasil, a Puma precisava de um motor que unisse desempenho e a realidade da crise do petróleo. O V8 estava moralmente morto. A solução estava nas prateleiras da General Motors, o Chevrolet 250S, 6 cilindros em linha, 4,1 litros. Os puristas torcem o nariz e dizem que é apenas o motor do Opala, mas eles esquecem os detalhes. O 250S não era o motor manso do táxi.
Ele era uma usina de força preparada. Tinha taxa de compressão mais alta e, o mais importante, tuchos mecânicos. Em marcha lenta, o GTB não ronronava, ele tilintava. O barulho metálico e rítmico dos tuchos batendo era como uma máquina de costura industrial, uma música que, para os iniciados, significava performance. Alimentando esse bloco, muitas vezes, estava um carburador Weber 40 ou 44 de corpo duplo. E aqui começava a relação de amor e ódio. Um Weber bem afinado é uma sinfonia de admissão, engolindo ar com uma voracidade assustadora. Mas manter essa afinação no clima tropical e com a gasolina duvidosa da época era uma arte negra. Ter um GTB significava ter um mecânico de confiança no discador rápido. Era uma simbiose mecânica. O carro te dava status, mas exigia sua paciência em troca. O resto do carro era um exercício de criatividade forçada. Um Frankenstein de luxo. Lanternas de Volkswagen Brasília? Estão lá. Maçaletas de Alfa Romeo? Também. Botões do painel de caminhões Mercedes? Com certeza. A Puma não tinha recursos para criar peças do zero, então ela saqueava as prateleiras das montadoras populares. Era uma contradição sobre rodas. Exclusivo, mas feito de peças comuns. Esportivo, mas com a aerodinâmica de um tijolo. Caro, mas cheirando a cola. E, entretanto, funcionava. Porque a engenharia do GTB não era sobre perfeição técnica. Era sobre emoção bruta. Ter um Puma GTB no final dos anos 70 e início dos 80 não era apenas sobre transporte, era uma declaração de guerra social. Ele custava o preço de 2 ou 3 apartamentos de classe média. Era um símbolo de desigualdade social materializado em fibra de vidro. Mas, acima de tudo, ele representava uma escolha de trincheira. Naquela época, se você tivesse dinheiro e quisesse poder, havia 2 caminhos. O caminho da ordem era o Chevrolet Opala Diplomata. O carro do doutor, do político, do juiz. O carro silencioso, macio, com ar-condicionado gelado e bancos de veludo. O caminho da desordem era o Puma GTB. Era o carro do playboy, do rebelde, do empresário que gostava de viver perigosamente. Enquanto o diplomata pedia licença, o GTB pedia passagem. E como era a experiência real de dirigir essa lenda? Imagine uma viagem pela Via Dutra, conectando Rio e São Paulo em 1979. Esqueça a ergonomia moderna. Entrar no GTB era um evento físico. A posição de dirigir era baixa, quase deitada, afundada em bancos de couro que tentavam, sem sucesso, te segurar nas curvas. O volante de 3 raios ficava próximo ao peito, exigindo braços fortes, pois a direção hidráulica era um luxo que nem sempre estava presente ou funcionando bem. A 160 km por hora, o GTB era uma experiência sensorial avassaladora. O túnel de transmissão passava ao seu lado, irradiando o calor do motor e do câmbio diretamente para a cabine, transformando o interior numa sauna de luxo. Seus olhos não desgrudavam do ponteiro de temperatura, rezando para que o sistema de arrefecimento, que era notoriamente subdimensionado para o nosso clima tropical, não decidisse ferver. O cheiro era uma mistura inebriante de gasolina não queimada, couro sintético e a resina da fibra de vidro cozinhando ao sol. Quando o modelo S2 chegou, com sua frente inclinada, maçanetas embutidas e aquelas rodas icônicas que pareciam turbinas de avião, o mito se solidificou. Ele era o muscle car dos trópicos. Ele bebia gasolina como um marinheiro bebe rum e entregava uma performance que, para os padrões da época, era assustadora. Ele não fazia curvas com a precisão de um bisturi europeu. Ele fazia curvas na base da intimidação. A traseira leve de fibra de vidro queria sempre ultrapassar a dianteira pesada de ferro fundido. Você não pilotava um GTB, você domava ele. Era um carro para machos em uma definição antiquada e perigosa da palavra. Estilo sobre substância, brutalidade sobre refino. Mas impérios construídos em isolamento são frágeis. O mundo estava mudando e a inércia burocrática que protegia a Puma estava prestes a ruir.
Em 1990, o presidente Fernando Collor proferiu a frase que ecoaria para sempre na indústria nacional, chamando nossos carros de carroças. E, com uma assinatura, abriu os portos. O jardim murado foi derrubado. A realidade bateu forte e sem misericórdia. De repente, pelo mesmo preço de um GTB, você poderia comprar um esportivo japonês ou alemão. Carros com ar-condicionado digital, injeção eletrônica multiponto, freios ABS e, o mais cruel de tudo, uma qualidade de construção que a fibra de vidro artesanal jamais poderia alcançar. O GTB não ficou apenas velho, ele se tornou obsoleto da noite para o dia. Parecia um fisiculturista dos anos 70 tentando competir em uma maratona olímpica moderna. A Puma ainda tentou respirar. Lançaram o Puma MV 4.1, uma última tentativa de modernização com para-choques envolventes e visual inspirado nos Pontiacs americanos, mas já era tarde. O carro parecia cansado, uma relíquia tentando usar roupas jovens. Além da obsolescência, houve a tragédia física. A história da Puma é marcada por desastres bíblicos. A fábrica sofreu com inundações devastadoras que destruíram estoques e, mais tarde, incêndios que consumiram moldes originais. Foi como se o destino estivesse apagando os vestígios da ousadia brasileira. A marca passou de mão em mão, acumulando dívidas e processos até desaparecer nas sombras da história industrial. Foi uma morte lenta e dolorosa. O sonho brasileiro de ter seu próprio Mustang se dissolveu em falências e nostalgia.